Olá! Nesse vídeo nós vamos abordar a temática engenharia de requisitos e software de qualidade. Quando a gente fala de engenharia de requisitos, e processo de desenvolvimento de software, existe uma das etapas em que a análise e a especificação dos requisitos ela fica mais concentrada. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Nós vamos ver também o que são requisitos e dois tipos de requisitos, que são os requisitos funcionais e os requisitos não funcionais. Quando a gente olha para esse processo de desenvolvimento de software, que é esse processo prescritivo, mais linear, aqui muito parecido com o modelo cascata, se a gente olhar, a primeira etapa que a gente tem aqui é a análise e especificação de requisitos, Então, em um desenvolvimento de software, a primeira coisa que precisa ser feita é capturar os requisitos, ou seja, entender os requisitos do sistema que vai ser desenvolvido. Então, quando a gente é contratado para desenvolver um sistema, ou a gente tem uma ideia e vai desenvolver um sistema qualquer, a gente tem que realizar o planejamento. Então, nesse momento do planejamento, a gente precisa entender o escopo. O que o sistema vai fazer? Quais são as funcionalidades que esse sistema vai ter? Quais são as informações a serem cadastradas nesse sistema? Que relatórios serão emitidos? Então, por exemplo, no exemplo da panificadora que eu dei, se a gente pensar, eu tenho produto, Vou cadastrar o produto. Que informações eu vou precisar cadastrar para esse produto? Eu vou cadastrar o cliente. Que informações do cliente eu vou cadastrar? Então, isso são requisitos ali. Vou cadastrar o nome, endereço, CPF, a data de nascimento. A cor do cabelo é relevante para esse sistema? Não é relevante. Então, quando eu faço isso, eu estou entendendo a parte de requisitos, eu estou entendendo as informações que serão necessárias para esse sistema. Então, o entendimento dos requisitos do software, ele é essencial para o sucesso de um projeto de desenvolvimento. Então, todas as vezes que a gente vai trabalhar o desenvolvimento de um software, uma das etapas primordiais é a questão da análise e da especificação dos requisitos. Mas o que são requisitos, Vamos imaginar que você quer construir uma casa. Antes de começar a colocar tijolos ou comprar o telhado, você precisa saber exatamente o que essa casa precisa ter. Então, vamos imaginar, qual é o tamanho dessa casa? Como que vai ser a fundação dessa casa? Quantos cômodos essa casa vai ter? Então, essas informações eu preciso ter para conseguir desenvolver o sistema, Para conseguir entender e desenvolver, por exemplo, construir essa casa com qualidade. Quando a gente fala em desenvolvimento do software, os requisitos eles são exatamente isso, Realizar uma descrição clara, detalhada do que o software deve fazer e como ele deve se comportar. Então, quando a gente fala de requisitos, eu também estou falando do comportamento do software, Quais são as funcionalidades, como ele vai executar determinadas ações. Então, se a gente for especificar também, requisitos eles são as necessidades e as expectativas que os usuários têm em outras partes interessadas, Como a empresa, o gerente, enfim. E isso é transformado em algo, em uma documentação onde os desenvolvedores possam entender. Então, por exemplo, quando atuando como Product Owner, eu ia até o cliente, entendia a necessidade dele, ou seja, entendia os requisitos dele. A partir daí, fazia uma documentação, que era a especificação de requisitos, na forma de tarefas, utilizando o Scrum, para que os desenvolvedores conseguissem entender o que o cliente queria, A forma como o cliente queria desenvolver, queria determinada funcionalidade dentro do sistema. Então, a gente tem que pensar nos requisitos como as instruções para a construção dos softwares, e sem elas, seria como tentar montar um móvel sem um manual, Então, provavelmente a gente terminaria com algo diferente do que esperava ou que nem funcionaria. Ou então a gente até conseguiria montar esse móvel, mas demoraria mais tempo do que o esperado. Em resumo, os requisitos são a base para entender o problema, ou seja, o que a gente realmente precisa resolver, considerando a necessidade do cliente, para projetar a solução, como que o software vai ser feito para resolver esse problema, ou seja, como a gente vai modelar as interfaces, que características a gente deve considerar. Testar o software, Então, os requisitos é a base para a gente conseguir testar o software, para poder entender se ele faz o que foi pedido, o que ele foi planejado, o que o cliente queria. Os requisitos também são a base para garantir a satisfação, ou seja, o produto final que a gente desenvolveu, ele atende às expectativas do cliente, atende às necessidades do cliente. E aí, se a gente falar, então, o que são requisitos,
Se os requisitos não forem bem definidos, esse software pode não atender às necessidades dos usuários. Ele pode custar mais do que o esperado ou demorar muito mais para ser desenvolvido. Isso é um dos fatores pelos quais a fase de levantamento e análise de requisitos é crucial no desenvolvimento de software. Então, é uma das partes que a gente tem que demandar mais tempo para poder entender a real necessidade do cliente, planejar e os erros que são encontrados nessa fase. Se eu passar para as fases posteriores, ela vai custar em cada uma das fases 10 vezes mais o custo para corrigir aquele erro. Então, esse momento, essa fase do processo de desenvolvimento de software, que é a fase de identificação e especificação de requisitos, é uma das mais importantes no processo de desenvolvimento. Quando a gente fala de requisitos, né, eu tenho basicamente alguns requisitos relacionados a software. Se eu classificar, eu tenho o que a gente chama de requisito funcional, que são as funcionalidades do sistema. Eu tenho os requisitos não funcionais, que são as características de qualidade do produto de software, né, o que o software vai ter como qualidade quando ele for entregue. E eu tenho o que a gente chama de regra de negócio. Vou citar um exemplo. Naquele exemplo que eu citei da panificadora, eu mencionei 3 requisitos funcionais, que seria, por exemplo, manter produto, o manter cliente e o realizar venda. Ali eu tenho requisitos funcionais. Quando eu falo de requisito não funcional, quando eu entregar esse software para o meu cliente, o que eu quero que ele tenha de qualidade? Eu quero que ele seja fácil de usar? Eu quero que ele tenha uma performance satisfatória? Eu quero que o cliente possa usar no iPhone e no Samsung e o software funcione do mesmo jeito. Eu quero que o tempo de resposta, né, desse software seja favorável. Eu quero ter confiabilidade, ou seja, quando eu digitar meu CPF ali, eu não quero que os dados vazem, ou se eu digitar uma senha, enfim. Então, isso é o que a gente chama de característica de qualidade do produto de software. E eu tenho as regras de negócio, que são as regras que a gente precisa obedecer para desenvolver. As regras de negócio dependem de cada sistema, de cada cliente. Então, por exemplo, nesse sistema, eu posso cadastrar um usuário, um cliente que é menor de 18 anos? Então, eu vou validar com o cliente. Olha, se o cliente da sua padaria, ele pode ter menos de 18 anos? Aí ele vai falar não. Opa, isso é uma regra de negócio. Então, na hora que eu for cadastrar o cliente, que eu digitar a data de aniversário dele, já vai ter que validar se ele é menor ou é maior de idade. Outra regra de negócio. Eu posso cadastrar um cliente que está com CPF sujo, que tem restrição no SPC Serasa? Pode ser que o dono da padaria diga que não tem problema. Então, você não vai considerar isso como sendo uma regra de negócio do seu sistema. Mas se ele considera isso como sendo importante, quando eu cadastrar o CPF, esse sistema seu vai ter que estar integrado ao sistema lá do SPC Serasa para poder validar se ele tem alguma restrição. Então, essas informações, a gente chama isso de regra de negócio no contexto de especificação de requisitos. E o que é um requisito funcional, né? Então, é tudo que trata a característica, funcionalidade, necessidade ou foi solicitado pelo cliente é um requisito funcional. Então, são as ações a serem executadas pelo seu sistema. Então, por exemplo, eu vou cadastrar cliente, eu vou cadastrar funcionário, eu vou cadastrar produto, eu vou cadastrar fornecedor. Então, todas as ações a serem executadas no seu sistema é o que a gente chama de requisito funcional. E os requisitos não funcionais? Então, como eu disse, são as características de qualidade do produto de software. Esses requisitos funcionais, apesar de serem do produto de software, quando o software está pronto, eu preciso pensar nessas características desde o início do processo de desenvolvimento, lá na etapa de análise, de planejamento. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o requisito não funcional desempenho, né? O meu sistema tem que ter um desempenho favorável. Cada sistema tem características específicas. Disponibilidade. Ele tem que estar disponível ali na internet, ele não pode cair. Então, isso também é um requisito não funcional. Segurança, né? Integrabilidade. Quais métodos de integração o sistema deve atender? Como testar esses métodos? Então, isso também é um requisito não funcional. Quando a gente vai trabalhar na disciplina, tendo como base os requisitos não funcionais,
de acordo com a norma 9126, parte 1 da ISO, tá? Que trata as características de qualidade do produto de software. Então, quando a gente for realizar nossas atividades, nas nossas aulas síncronas também, a gente vai mostrar um pouco dessa norma, conversar um pouco sobre ela. E aí a norma traz esses 6 requisitos não funcionais com suas subcaracterísticas, né? Ela trata a questão da qualidade interna e externa. Então aqui a gente tem funcionalidade, o sistema funciona como desejado, eficiência, ele é eficiente, manutenibilidade, ele é fácil de manter. Então esses termos aqui, eles são todos requisitos não funcionais, de acordo com a norma 9126 da ISO, e é uma forma de padronização de alguns termos. Então, se vocês observarem também, ela tem algumas subcaracterísticas que depois a gente vai ver também no decorrer da disciplina e também nas nossas aulas síncronas. Então, continue assistindo os vídeos, né? Tem a parte 2 relacionada a requisitos e software de qualidade. E não se esqueçam de participar dos nossos momentos síncronos semanais.